É isso mesmo, gente. Não é clickbait. Eu tenho em minhas mãos e é meu, cara. Esse livro é meu. É a primeira edição brasileira ou portuguesa integral de A Divina Comédia já impressa. Cara, é 1887 esse trabalho, tá? E é integral. É o Inferno, é o Purgatório e o Paraíso. A tradução do Barão da Vila da Barra foi a primeira tradução pro português. Português geral, tá? Valendo Portugal também, gente. Integral, quando eu digo, é do Inferno ao Paraíso, tá? E é meu. E tá aqui nas minhas mãos. E aí, pessoal, sou o Ivezel, um dos maiores admiradores da Divina Comédia que tem aqui nessa internet. E hoje eu vou mostrar esse livro incrível. É um dos meus itens mais valiosos da coleção. Creio que não seja mais valioso da coleção da Divina Comédia, mas tem um sabor muito especial. Isso aqui, como eu disse, é a primeira edição já publicada em português de A Divina Comédia. E é a primeira edição, tá? Tá nas minhas mãos. E tá na minha coleção. Eu vou provar através de algumas teses que eu achei, algumas exposições, que essa é sim a primeira edição, que é a primeira tradução integral da Divina Comédia para o português. E eu também vou mostrar em detalhes, tá, esse livro. Isso aqui é simplesmente incrível, a condição que ele tá é muito boa, ele é praticamente novo. É novo, cara. Mas antes, me siga nas redes sociais, isso é muito importante. Eu falo direto de A Divina Comédia lá, cara. Sério, é o que eu mais gosto de falar. Se tu gosta de A Divina Comédia, me segue, meu. Eu faço muito conteúdo de A Divina Comédia. Inclusive aqui no YouTube, né? Uma playlist inteira pra essa obra fascinante. A obra da minha vida, a obra que mudou minha vida. Meu livro favorito de todos os tempos. E não é à toa que eu botei no meu livro também, né? A Divina Comédia. Em Origem do Além é citado o Inferno inteiro de Dante. Eu dou uma resumida no Inferno dele. No capítulo de Câncer, porque os protagonistas dessa história são os 12 signos do Zodíaco. Enfim, não tem mais livro físico, ele já está esgotado, mas ele está por apenas R$ 5,99 na Amazon. Então procura Evezel lá na Amazon, compra meus livros que tu vai estar me ajudando demais também. E se quiser, seja membro aqui do canal, isso ajuda demais, porque vai estar apoiando financeiramente o canal e a gente não consegue tirar um dinheiro legal nisso, sabe? Fazer um investimento desse, por exemplo, como os outros livros que a gente conseguiu trazer aqui para os caçadores de relíquias, né? A gente acabou tendo um prejuízo absurdo, então a gente pede para que vocês apoiem, né? Quem puder apoiar, cara, a gente vai ficar muito feliz e vai continuar trazendo esse tipo de relíquia aqui pro nosso canal. Segue lá no TikTok também, que eu mostro muitas relíquias por lá também. São vídeos mais curtos, mas tenho certeza que tu vai gostar. São vídeos bem diferentes lá pra plataforma, sabe? São vídeos totalmente literários, então, sério, segue lá. E se for comprar qualquer coisa, usa o nosso link da Amazon, tá? Tá aí na descrição, já deixa nos favoritos. Qualquer coisa que tu comprar, a gente vai ganhar uma pequena comissão, né? Aqui pro canal. E aí sim, vai estar ajudando também a manter o nosso canal aí financeiramente, mesmo não pagando nada mais por isso. E agora, sem mais enrolações, bora falar sobre essa obra-prima. Então, gente, essa é a primeira edição. Ó, vocês podem estar vendo, eu tô folheando ele aí para vocês. Essa é a capa original, tá, dele. Ele tá reencapado aqui nessa capa de Percalux aqui, e tenho certeza que foi isso que manteve ele em ótimo estado. Ele tá em ótimo estado, gente. É um livro que começou a ser impresso em 1887, já na imprensa nacional do Rio de Janeiro, tá? Não foi impresso em Lisboa, como as outras edições eram, né? As mais antigas. E aqui a gente vai ter uma nota do editor, do José Carlos Mariani, que inclusive pode procurar aí, cara, no site da BN, eu vou estar deixando na descrição. BN, para quem não sabe, é a Biblioteca Nacional. Até vou estar lendo aqui para vocês, ó. Eles fizeram uma exposição de Dante uma vez que tinha esse livro exposto. Imagina, cara, esse livro estava exposto. Não esse exemplar único, né, mas dessa tiragem, que foi muito pequena, um livro muito raro, tá? Ele estava exposto, né? E fala o seguinte, ele fala ali, dá uma introdução e vai falar, né, no final. E agora, Carducci, o convite para realizar a primeira leitura em 8 de janeiro em 1888. E não por acaso, a primeira tradução integral da Divina Comédia para o português, realizada pelo Barão da Vila da Barra, publicada póstumamente em 1888, surge nesse contexto.
A partir de então, outras traduções serão publicadas em nosso país, como o espectador pode ver na presente exposição, né? É isso que fala ali. Então, se tu arrastar um pouquinho aqui para baixo, tu vai ver aqui, ó, o livro estava exposto, né? A Divina Comédia, fielmente vertida do texto pelo Barão da Vila da Barra, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional 1888. E vai falar o seguinte, ó. Primeira tradução em língua portuguesa, realizada por Francisco Bonifácio de Abreu, que nasceu em 1819 e morreu em 1887. O Barão da Vila da Barra, médico parlamentar e poeta brasileiro. Representa a primeira edição da Divina Comédia traduzida e editada no Brasil. Na capa está o brasão imperial e no interior a dedicatória do editor Carlos Mariani ao imperador Pedro II, Dom Pedro II. Mas aí eu não tenho essa edição, né? Tipo, seria a edição com o brasão imperial, que o cara botou, né, na imprensa, aqui no meu não tem, e a assinatura, né, do editor, que é, como vocês podem ver aqui, o Dr. Carlos Mariani. É o mesmo, né? Só que essa edição que eles botaram para exposição estava assinada para o Dom Pedro II. Olha isso, mano. É um livro que foi publicado antes da proclamação da República do Brasil. Vocês têm noção do que é isso, gente? Foi publicado no Brasil, no Rio de Janeiro, antes da proclamação da República do Brasil. Eu tenho um tesouro em minhas mãos. Eu tô muito feliz. A história disso aqui, cara. O Dom Pedro II leu essa tradução, né? Ele pediu uma tradução, inclusive é um volume que eu tô atrás, e um cara traduziu algumas partes para ele, mas integral, o Barão da Vila da Barra foi o primeiro. Mas uma coisa muito interessante que eu posso falar para vocês aqui, tem aqui nas notas da edição, a nota aqui do editor é bem legal, cara. Ele vai dar todos os créditos aí pro Barão da Vila da Barra, ele vai falar muito bem dele, né? O nosso exímio poeta Barão. A tradução vai publicada tal qual a autora deixou, e daí ele fala que mudou pouquíssima coisa, sabe, da tradução, né? O editor, e aí ele vai dar todo o resumo aqui da obra, cara. Muito legal mesmo. E aí na segunda parte aqui, que foi escrita pelo Araripe Júnior em 20 de janeiro de 88, seria o prefácio, ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante, cara, porque muita gente critica a tradução do Barão da Vila da Barra, porque não tem os tercetos e não rima, mas há uma justificativa para isso. Eu acho que ele não falava italiano, tá? Ele vai falar que a edição francesa foi feita em verso solto e não seguia a terça rima. E o que ele vai falar? Vai falar, o tradutor brasileiro não escapou a igual tortura. Na impossibilidade de lutar com a rima terça de Dante, com essa melópia mnemônica que Sismondi tanto apreciava, o Barão da Vila da Barra preferia o verso solto às tercinas do poema, e o fez com o máximo critério. Desde que não se adota o sistema de Littré, o único meio de atingir o original é dar à frase a máxima independência possível, e por isso a prosa será sempre o caminho mais simples de chegar até o pensamento do poeta. O verso solto, porém, tem a vantagem, sem perder o ritmo, que não deixa de concorrer para a beleza da tradução, de manter quase a mesma liberdade de movimentos que a prosa a mais ampla e despreocupada. Aí ele vai falar, né, da nova tradução e tudo mais. É muito legal, cara. Então, só para vocês verem como é essa tradução, né, do Barão da Vila da Barra. Aqui, olha, é bem bonito, ó, essa edição. Pode ver que ele era um livrinho mais fino, assim, sabe? Um livrinho meio de bolso, talvez, mas ele era bem pequenininho e bem fininho, que eu digo na largura dele, assim. Ele era mais fininho, bem bonito. E vai falar o seguinte: da minha vida em meio do caminho, tendo perdido o rumo verdadeiro, em uma selva escura dei comigo. Ah, como é árduo descrever qual era, áspera, brava, espessa de tal modo que só a ideia me renova o susto, entendeu? Tipo, ele não rima, ele só faz as frases jogadas mesmo. Então, eu acho que ele traduziu do francês e não do italiano, sabe? Ele pegou uma edição francesa que era assim e traduziu diretamente do francês, né? Então, eu acho que é por isso que são só frases soltas. Pelo que eu li aqui, deu a entender isso, que ou ele preferiu fazer as frases soltas direto do italiano, né, mas que não faz muito sentido, ou ele pegou uma edição francesa mesmo, que era assim frases soltas, né, porque é mais difícil traduzir pro francês
do que pro brasileiro, né, do italiano. O italiano é mais parecido com o brasileiro, com o português. Então, ele provavelmente tenha traduzido do francês, tá? Por isso que a tradução é assim. E aquilo, gente, foi a primeira, então a gente tem que exaltar essa tradução. E, sério, muito, muito legal, cara, muito legal ter isso nas minhas mãos. Vocês puderam ver aí alguns takes com detalhes, né, desse livro. Incrível, cara, incrível. Eu tô apaixonado, tô apaixonado. E, no mais, é isso, gente. O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aí. E tem uma tese também, que é Recessão da Divina Comédia em Portugal, a tradução de Vasco Graça Moura. É minha favorita, né? É uma tese aqui acadêmica de 2014-2015, vou estar deixando na descrição também, da Università Ca' Foscari Venezia, é italiana, né? E vai falar do Barão da Vila da Barra o seguinte, gente. Ele tem duas passagens do Barão da Vila da Barra, tá? Ele fala sobre a tradução do Vasco Graça Moura, né? Algumas coisas que o Vasco Graça Moura falou nas notas de tradução dele. E vai falar da tradução da Divina Comédia para o português. E ele vai falar antes que sempre houve um interesse pela Divina Comédia, né? Mas que as pessoas traduziam só algumas pequenas partes. Uma parte do Purgatório, um verso do Inferno. Enfim, o próprio Machado de Assis fez isso, né? Ele pegou um canto do Purgatório, se não me engano, e traduziu, sabe? E é muito boa a tradução dele. Mas, enfim, ele só traduziu um canto, né? E vai falar o seguinte, ó. Surpreendente, então, observar que as primeiras traduções integrais da Divina Comédia em língua portuguesa aparecem só no fim do século XIX, quando são dadas à estampa a tradução de Francisco Bonifácio de Abreu, Barão da Vila da Barra, no Rio de Janeiro, 1888, e a de Domingos José Enes, Lisboa, publicada entre 87 e 89. Então, são as duas que eu tenho, tá ligado? Eu tenho as duas primeiras traduções e impressões de Divina Comédia em língua portuguesa. A de Portugal, né, português de Portugal, Domingos Enes, que seria só do Inferno, e a totalmente aí do Barão da Vila da Barra, cara. Então isso é surpreendente, é simplesmente incrível, incrível. E também vai falar o seguinte, outra passagem do Barão, né, nessa tese, vai falar o seguinte: do monstro sagrado da literatura brasileira, Xavier Pinheiro, foi colega de seção de secretaria no Ministério da Agricultura do Rio de Janeiro, e a influência exercida pela tradução parcial do primeiro sobre a outra integral do segundo é reconhecida pela própria Neto Salomão, que ao mesmo tempo promove a obra de Xavier Pinheiro, embora datada sob o perfil da língua. Trata-se de uma tradução ainda hoje legível. Seu português envelheceu bem menos do que o do Barão, né? Ele exalta a tradução do Xavier Pinheiro, que eu sempre disse aqui que é uma das minhas favoritas, né? Então vai falar que o português do Barão da Vila da Barra envelheceu muito mais, né, do que o do José Pedro Xavier Pinheiro. Basta tu ver aí, né, cara? Até hoje, a maioria dos livros de A Divina Comédia que a gente tem, também por ser uma tradução do domínio público, né, junto dessa, sai sempre a do José Pedro Xavier Pinheiro, sabe? Isso é incrível, a tradução do cara é muito boa mesmo. É uma das minhas próximas aquisições, né, que eu tô de olho aí, tô no radar, atrás da primeira publicação do José Pedro Xavier Pinheiro. Mas enfim, cara, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, comenta aí qual outra edição de Divina Comédia vale a pena eu ir atrás, por ser muito, muito rara. Comenta aí. E no mais é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais!